Muito bem, vamos continuar hoje, como foi sexta-feira 13 ontem. Eu decidi fazer 2 vídeos sobre os Skaven. Hoje falaremos sobre o clã Ashen. O clã Ashen é um clã de ratos ninja assassinos mutantes. E para saber como os Skaven evoluíram em ratos assassinos ninjas mutantes, nós vamos ter que voltar à sua origem, no segundo grande êxodo dos Skaven. No segundo êxodo, um grupo dos nossos pequenos amigos peludos decidiu ir para o Oriente. E não parou. No Oriente existem vários reinos dos homens, que são os principais são os reinos da Índia, que seria a Índia, Cafei, que seria a China, e Nippon, que seria o Japão. E o clã Ashen, os ancestrais deles, se fizeram de seu lar embaixo das cidades desses reinos. E lá eles aprenderam com os homens várias técnicas de combate bem diferentes do que eles conheciam no Velho Mundo, que seria a Europa, no mapa do Warhammer Fantasy. Uma das artes que eles descobriram foi o ninjitsu. O ninjitsu seria a arte do ninja. Eles aprenderam que eles poderiam matar alguém sem gritar e correr com o peito aberto na direção do seu inimigo. E por um rato, matar alguém pelas costas, escondido, protegendo o seu próprio rabo, é a melhor coisa do mundo. Então eles fizeram de tudo para descobrir como agir dessa forma, com subterfúgio e assassinato. E para eles isso veio de forma natural, porque os Skaven, eles são naturalmente difíceis de perceber. Eles costumam viver e tentar passar o máximo possível desapercebido das outras criaturas, até porque eles são presas para a maioria dos monstros e animais que existem no mundo da fantasia. Então, para evitar morrer, eles usam a força dos números em grande quantidade, eles enfrentam os predadores. Outra, com tecnologias e armas avançadas, ou tudo que é coisa para dar uma vantagem para eles. Afinal, um Skaven costuma ser menor que um ser humano e mais fraco também. Então, ele basicamente teria o tamanho de uma criança de uns 14 anos por aí, e a força seria comparado a um humano que não faz academia. Claro, existem Skavens que são fora da curva, muito mais fortes, resistentes e inteligentes que alguns humanos, mas em média eles são inferiores assim a um humano em combate. Então, para isso, eles utilizam qualquer coisa para vantagem. E ser um ninja era uma vantagem muito eficiente para eles. Como eles descobriram isso e como eles conseguiram aprender, pode ter sido por observação, talvez um humano ensinou para eles sem saber o que ele estava fazendo, que é a maldade que ele criou no mundo, ou eles sequestraram alguns humanos e obrigaram eles a ensinar para eles as coisas, ou fizeram engenharia reversa das armas e das coisas que esses humanos usavam, como granadas de fumaça, por exemplo. E eles descobriram também que tem como tu utilizar a magia para melhorar a tua capacidade de infiltrar. Por exemplo, eles usam uma coisa chamada patas grudentas. É uma magia que faz tu escalar por paredes, desníveis, penhascos com maior facilidade. Tu gruda como se fosse uma ventosa as tuas patas naquela região. Então eles conseguem assim invadir fortalezas, subir muros, escalar rocheiros, que seria impassáveis para outras coisas. Para um Skaven do clã Ashen, utilizando essa magia, é muito mais fácil. No RPG de mesa do Warhammer, isso permite com que eles subam sem precisar fazer um roll de agilidade. Então eles sobem muito mais fácil qualquer superfície. Além de outras magias como andar na água. Então, tem um rio, eles conseguem passar de um ponto a outro sem utilizar barcos, navios, sem deixar rastros, andando sobre a água. Outra magia que também é bem interessante, eles podem usar a magia para diminuir o som dos seus passos. Então, tem várias coisas que eles podem utilizar que eles aprenderam no Oriente para melhorar o seu subterfúgio. E também eles aprenderam vários jeitos, como venenos principalmente,
para garantir que quando eles acertam o seu adversário, ele vai morrer, porque eles são assassinos. Então, o objetivo deles é matar o seu inimigo. E a hierarquia do clã Ashen. A hierarquia do clã Ashen, essa unidade, os triades, seriam soldados básicos, leves, que são usados como escudos humanos para as coisas mais valiosas. Também são aqueles que não têm muito talento para ser um ninja, então eles simplesmente dão uma arma e luta aí do teu jeito. Seriam os brutos, as pessoas tipo, ratos, que segurariam a linha. Claro, eles não são um exército organizado, e eu procurei no tabletop e eu não encontrei os Ashen Triads, então acho que eles são só do Warhammer, que é um jogo de computador, mas é bem interessante. O Total War Warhammer é bem legal. E vamos lá pros de verdade então. Os Night Runners. Quando tu começa no clã Ashen, você vai ser um Night Runner, se tu tem talento para subterfúgio ou simplesmente quer ser alguém na vida. Os Night Runners são, até no RPG, essa é a classe que um rato do clã Ashen começa e é o inicial. Eles são os mais numerosos, também no jogo de mesa eles são os mais baratos do clã Ashen, e eles não têm um equipamento muito bom, porque não é esperado que eles vão sobreviver. A maioria deles é usada como distração ou como escamuçador. Eles lançam pedras, chamam a atenção do inimigo para um lado, enquanto as tropas de verdade vêm pelo outro. Eles podem flanquear o inimigo, que aí lutando com o inimigo de costas é muito mais fácil, então aí eles vão causar dano. Muitos deles são equipados com slingshot, que seria a nossa funda, mas no caso para arremessar pedras a maior distância, e alguns também podem equipar arcos, lanças, jogar shuriken. O que tiver, eles jogam no inimigo. Eles podem ser tanto, então, no mano a mano, quanto de longa distância. Só que eles não equipam muito mais do que armadura leve, porque eles têm que ser ágeis. O objetivo deles não é ser blindado, e sim agilidade. E a grande maioria deles, na questão da lore, vai morrer, porque eles não são bons assassinos. Alguns deles, aliás, o natural para os nossos Skaven, porque a natureza conspira contra nossos pequenos heróis peludos, é que eles falem consigo mesmo. Um Skaven está sempre conversando com si mesmo e se auto-reafirmando. Coisas como, sim, 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 eu tenho que fazer isso, sim, sim, isso. Eles são olha, eu não diria esquizofrênicos, mas eles têm um pezinho lá. Eles falam direto com eles mesmos, se reafirmando, vamos supor, eles têm uma ordem, aquele desgraçado, sem noção, sem noção. Esse seria o som, basicamente, que eles fariam o tempo todo. E até no momento que eles estão infiltrando para assassinar alguém, eles iriam ficar falando. Enquanto eles estão escondidos no mato para fazer uma emboscada, eles vão ficar falando consigo mesmos. O que meio que dá a entender onde eles estão. Não adianta tu vir na ponta dos pés e ficar conversando. Além de que eles não têm muita habilidade daquela parte da magia que eu conversei ali antes, e as armas deles são basicamente armas simples, eles não têm coisas muito especiais. Já se tu sobreviver a uma infiltração ou conseguir assassinar alguém, talvez tu consiga chamar a atenção ou ter experiência suficiente para aprender como se esconder melhor, e aí tu vai virar um Gutter Runner. Gutter Runner é o nível superior e eles já têm e conseguem dinheiro para equipamentos melhores, às vezes eles roubam equipamentos melhores ou acham no corpo de seus inimigos. E eles são uma boa infantaria leve, eles também arremessam qualquer coisa que eles têm na mão para poder incomodar o inimigo, afinal eles são ratos, eles não vão querer lutar justo. Se eles puderem jogar uma pedra e matar o inimigo de longe, perfeito. Se eles puderem jogar uma faca em vez de ir lá esfaquear e botar eles mesmo em risco, melhor. Porque no fundo todo Skaven é um covarde. E eles ainda são baratos em comparação a outras unidades de Skaven. E e nesse ponto, se ele sobreviveu até chegar em Gutter Runner, ele vai aprender algumas coisas importantes, como assim, coisas táticas avançadas de infiltração. Por exemplo, tomar banho.
porque um Skaven tem um cheiro bem peculiar, assim. Imagine um... Como eu vou explicar para vocês o cheiro de um Skaven para quem não acredita no Skaven? Imagina o esgoto, que é o local onde eles vivem. Agora tu imagina um rato suado que é sujo de esgoto e come restos de comida e tem gases muito fedorentos saindo dele direto. Isso é um Skaven. É difícil não perceber o odor desses nossos ratos. Então, quando eles tomam banho, eles tiram esse cheiro forte. Então, isso facilita a sua infiltração. Além do cheiro, eles também começam a aprender que se eles falarem, as coisas vão olhar para eles. E às vezes eles têm algumas táticas melhores, como esperar o inimigo estar sozinho antes de pular, gritar que vai esfaquear ele. Porque eles têm uma tendência a gritar antes de pular para tentar atacar alguma coisa. Então, se ele tem guarda-costas, os guarda-costas vão virar e esfaqueá-lo. E o Skaven, para vocês tentar entender melhor a mentalidade deles, se ele for esfaqueado e ver os seus intestinos saindo e o sangue também, talvez por um pequeno segundo ele vai entender que ele é mortal e vai morrer. Mas não, obviamente não. Ele é imortal, isso é tudo coisa da cabeça dele. É melhor nem pensar nisso. Eles não são muito inteligentes nesse sentido. Então eles geralmente tomam a linha mais rápida para alguma coisa. Então por isso que normalmente eles pulam no inimigo em momentos inapropriados. Quando eles estão, digamos, no local público, com guardas próximos, e muitos Gutter Runners acabam, mesmo que eles consigam executar o seu assassinato, não sobrevivendo para contar a história. Eles são muito afobados, digamos assim. E se um Gutter Runner sobrevive, ele vira um Death Runner depois de um certo tempo. O Death Runner são aqueles que sobreviveram já a várias missões. Eles não utilizam armadura, porque eles já. Se eles chegaram até aqui, é porque eles têm habilidades de combate. Eles conseguem desviar dos ataques. É muito melhor do que usar armadura, tu não ser atingido em primeiro lugar. Eles são bem mais rápidos que a maioria dos Skaven, apesar de que os Skaven são corredores naturais. Eles até têm uma regra no jogo de mesa, que é quando eles estão fugindo, eles correm mais rápido. É um surto de adrenalina que faz eles fugir mais rápido para o lado contrário do inimigo. E eles são os melhores aqui nas condições de camuflagem e subterfúgio. Eles são ótimos duelistas, assim, no X1 eles provavelmente vão matar o seu inimigo, mesmo que ele tenha armadura melhor que a dele, porque ele simplesmente não vai ser atingido. E eles fazem de tudo para tentar dar uma vantagem a eles. Coisas como usar armas de longa distância, como um sniper para assassinar o seu inimigo. Ótimo, eles conseguem. Usar coisas como bombas para explodir uma ponte onde ele vai ter que passar. Perfeito, assim ele não botou a vida dele em risco. Usar bombas de gás numa sala fechada para matar o inimigo e seus guarda-costas. Ótimo. Aliás, essas bombas de gás, apesar de ser extremamente voláteis e perigoso para quem está segurando, elas também são muito efetivas no Império dos Skaven, no Under Empire, que a gente chama. Porque, como eles vivem em cavernas, se tu jogar o gás venenoso, não tem para onde fugir. O problema é que tu tem que usar uma máscara de gás, senão tu vai morrer junto. Mas eles usam várias coisas assim fora do normal para eliminar o seu inimigo, não só uma faca ou as garras que eles costumam utilizar no Clan Ashen. E se ele fica particularmente famoso ou é muito talentoso no seu trabalho, ele pode crescer para o nível de assassino. Os assassinos são os mais caros para contratar do Clan Ashen e normalmente eles fazem o seu trabalho, eles não costumam falhar. Eles não são soldados para um campo aberto, mas se tu quiser eliminar um general inimigo ou alguém de alto escalão como um mago, eles são ótimos. Porque aí tu vai ter muito mais fácil lutar se o mago de batalha do teu inimigo está morto. Ou se os engenheiros que reparam os seus canhões
não estão ali e as armas deles vão começar a dar defeito. Então, o objetivo dos assassinos é eliminar alvos de alto valor, por isso que eles têm esse preço mais caro, e apenas os Skaven com maior habilidade chegam nesse ponto. Além de que muitos deles também são magos. No caso, habilidades especiais como o que eu falei ali antes, de andar sobre a água, de escalar paredes com maior facilidade, de criar sombras para fugir. Aí no caso tu não sabe quem é o de verdade, quem é o falso. São os ninjitsu do Naruto, que se você já viu o anime, e eu sei que você viu, seu otaku. Se você está aqui, você provavelmente vê anime. Vamos continuar. E os melhores dos melhores, yes, yes, dos assassinos, viram os Mestres da Morte. Os Mestres da Morte são os líderes, seriam nos outros clãs Warlords, aqui são os Death Masters. Eles são os melhores assassinos. Um dos mais famosos e legendários é o Snitch. O Snitch tem uma história dele bem interessante, que uma vez o Rato de Chifre, até eu vou falar disso depois, mas o clã Ashen é extremamente honrado e leal para um padrão de um rato. Eles seguem o Rato de Chifre com muita honra e lealdade. É fora do padrão para os Skaven. E um dia, um dos senhores da guerra, um Warlord, decidiu não obedecer a ordem do Rato de Chifre. Ele falou: eu não vou. Ele disse não para o seu, seria Deus no caso. E o próprio Snitch decidiu tomar ação nesse dia. Esse Warlord, ele vivia numa fortaleza com 1000 Storm Vermins. Os Storm Vermins são os ratos que, desde o seu nascimento, eles são sequestrados por ser maiores e mais fortes que os outros. Normalmente eles têm o pelo escuro e eles, porque pela civilização deles, eles têm essa cultura que os ratos de pelo escuro são mais fortes. Mas eles geralmente são maiores mesmo. E como no mundo do Warhammer, o que muitos acreditam acaba tendo influência do imaterial e se transformando em realidade, eles realmente são mais fortes. Eles são os Storm Vermin, a guarda de elite dos Skaven, altamente blindados, com as melhores armas que eles podem conseguir. Geralmente eles usam armas de duas mãos para causar o máximo de dano no seu inimigo. E esse senhor de guerra em particular tinha 1000 desses Storm Vermin defendendo o seu castelo. E ele dormiu tranquilo, sabendo que nada ia acontecer com ele, porque ele tinha 1000 guarda-costas. E no outro dia, um silêncio naquela fortaleza. Daí os outros Skaven que chegaram abriram a porta para ver o que estava acontecendo. E no meio do saguão principal da fortaleza estavam empilhadas 1000 cabeças de Storm Vermin e em cima a cabeça do senhor do clã, o Warlord daquele clã, com o símbolo do clã Ashen cravado na testa. Quando eles querem assassinar, eles assassinam, não adianta. E eles utilizam uma arma especial que é a Whipping Blade. A Whipping Blade é uma lâmina, seria uma lâmina que chora. Ela solta um líquido esverdeado, corrosivo, porque dentro da lâmina ela é preenchida com Warpstone, aquele material mágico que os ratos adoram. Mas não uma Warpstone qualquer, uma Warpstone feita e forjada dentro da lâmina do metal, com uma magia antiga e difícil de reproduzir. Essas lâminas são muito caras e difícil de manter, porque elas corroem tudo o que ela toca. Então, se tu não consegue botar ela no couro para carregar de um ponto A para um ponto B, tu não consegue manter ela numa mesa de madeira, porque ela vai corroer a mesa e cair no chão. Ela vai corroendo tudo o que ela encosta. E para um ser vivo, se essa lâmina causa um corte, um machucado ou um arranhão, ela é extremamente venenosa e tóxica e ela pode causar danos a longo tempo, como gangrena ou
até mesmo câncer na região onde ela encosta. Então, porque a Warpstone é extremamente nociva para quase todos os seres vivos inferiores. A gente sabe que os nossos grandes Skaven têm uma resistência inata através de gerações e gerações de seleção natural para viver perto da Warpstone. E esses, então, são os Death Masters. E hoje, no Antigo Mundo, o que está acontecendo? O clã Ashen, apesar de ter ficado isolado pela distância onde eles viviam, porque no Oriente é muito longe da onde ficava Skavenblight, então eles não tinham grande contato. Hoje existe uma tecnologia maravilhosa inventada pelos nossos ratinhos, chamada Far Squeaker. Fire Squeaker seria o telefone, mas só eles têm essa tecnologia, porque eles são engenheiros de alta categoria, grandes Skaven, e eles conseguem se comunicar com muito mais facilidade. O clã Ashen entrou para o Conselho dos 13 quando houve uma guerra civil do clã Pestilência contra o Conselho. O clã Ashen participou dessa guerra civil, garantindo a união entre os membros do Conselho, porque até então eles estavam perdendo de um único clã, que era o clã Pestilência. E eles estavam perdendo porque eles não eram unidos. Cada um dos clãs não queria que o outro saísse por cima nessa guerra. Então, quando um deles estava enfraquecido, um tentava tomar o território e a força do outro, lutando tanto contra si quanto o clã Pestilência, que se mantinha unido pela sua fé. O clã Pestilência, um dia eu vou falar só dele. E o clã Ashen veio para tocar o terror nesses clãs que viviam separados. E como não tinha muito como dizer não para o clã Ashen, eles acabaram se unindo e derrotando o clã Pestilência, que depois entregou os termos de paz e rendimento, mas o clã Pestilência, o líder deles, também entrou para o conselho, porque ele desafiou um deles e entrou para o conselho, mas um dia eu vou falar sobre ele sozinho. E o clã Ashen hoje ganhou o seu assento nessa época, e o Rato de Chifre considera eles um dos mais leais dos seus seguidores. Porém, o clã Ashen ele não é um clã como os outros, ele não é um exército em si, um clã que luta com números para derrotar os seus inimigos. Eles lutam com táticas, assassinatos e subterfúgio, e os seus números são menores. Até porque a região onde eles vivem é bem nociva até para os nossos Skaven. Os impérios humanos são muito fortes naquela região e existem animais nocivos como dragões, por exemplo, que não tem muito como um Skaven lutar, por melhor que ele seja. Então é isso. Acho que deixei vocês atualizados no velho mundo com esse aí. Tudo de bom, felicidades.